Olá, Deus abençoe você que tem acompanhado a programação da TV Santa Maria e juntamente com a programação da TV Santa Maria, o programa Palavra de Fé, que através desse programa nós temos entrado, você tem permitido que entremos na sua casa para compartilhar com você da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, estudarmos a Bíblia Sagrada. E eu quero dizer para você que me assiste no dia de hoje, que eu tenho certeza que o Senhor Deus ele tem uma palavra especial para você, para a sua família. Mas antes de nós entrarmos no texto que nós vamos ler hoje, eu quero convidar você a permanecer nos assistindo. Agora nós vamos para um breve intervalo e depois no segundo bloco nós vamos então compartilhar da palavra de Deus. Então, escute esta canção, medite na letra desta canção e logo nós estaremos de volta para meditar na palavra do Senhor. Nas horas de aflição, se há pedras no caminho, te levo em meus braços. Sou o que ampara a lágrima que cai, transforma cinza em riso, o caos em paraíso. Que te leva longe, se o mar sem capelas ou cais, eu sou o farol na escuridão da noite que te guia nesses temporais, por onde fores sou. Nas horas de aflição, se há pedras no caminho, te levo em meus braços. Sou o que ampara a lágrima que cai, transforma cinza em riso, o caos em paraíso. Que te leva longe, se
o cais. Eu sou farol na escuridão da noite que te guia nesses temporais. Por onde fores sou. Grande concentração de fé na Gare da estação ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser e dia 29 de março Pastor Lucinho. Dia 31 de março, encerramento com os Filhos do Homem. Você é o nosso convidado. Nós voltamos então agora para o segundo bloco do programa e eu quero compartilhar com você no dia de hoje uma palavra que ela está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não quero no dia de hoje entrar no contexto deste versículo, na época que ele foi escrito lá, aqui está falando da dedicação do templo do Senhor a Deus. Depois que Salomão ele termina de construir o templo, Deus ali então libera uma promessa dizendo para Salomão, depois que o templo estava construído, que naquele lugar, se o povo ali chegasse, se humilhasse, orasse, buscasse a face de Deus, se arrependesse então dos seus maus caminhos, Deus então iria ouvir, iria responder às suas orações, iria sarar a sua terra, perdoar os seus pecados. Este é o contexto desta passagem que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas daí você vai olhar para mim e vai dizer, mas pastor, isso já faz tantos anos, 3.000 anos, em torno disso, 2.500 anos, mais ou menos, e assim por diante. Hoje já se passaram muito tempo, pois justamente eu quero meditar com você neste versículo de forma isolada, trazendo ele para os dias de hoje. E baseado nisso, eu quero fazer uma pergunta, levantar aqui um questionamento. O porquê que nós buscamos a Deus? Qual a motivação que nos leva a buscar o Senhor? E eu quero dizer para você que a motivação que nos leva e que nos faz buscar a Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, elas são várias. Por exemplo, quando as coisas na nossa vida financeira elas não vão bem, aí nós lembramos de Deus. Nós rezamos mais, nós oramos mais. Quando eu costumo dizer que quando o sapato começa a apertar, né, o ponteiro das finanças começa a entrar no vermelho, virou o mês, a gente começa a ficar preocupado, principalmente nós que temos família, e aí nós lembramos que precisamos, quem sabe, rever algumas coisas e nos lembramos de Deus. Até mesmo às vezes, de uma forma até precipitada, eu digo, fizemos até votos com Deus. Se nós sairmos do vermelho, se sair do especial, se conseguir liquidar aquela fatura que está atrasada e assim por diante. São várias as motivações. Uma outra coisa, uma outra motivação que nos faz lembrar do Senhor, lembrar de Deus, é quando enfrentamos uma enfermidade. Quando a saúde está bem, eu costumo dizer que a igreja, na verdade, ela é um hospital, né? E quando é que nós vamos no hospital? Quando é que nós vamos ao médico? Nós vamos ao médico quando nós estamos doentes. Então, da mesma forma, quando nós enfrentamos uma enfermidade, que muitas vezes o médico, aqui na Terra, o seu clínico geral, aquele especialista que você procura mensalmente, ou de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, quando você
Você procura Ele quando você está enfrentando uma enfermidade. E aí Ele chega para você e diz que esta enfermidade é uma enfermidade muito difícil de ser curada, que essa enfermidade ela é uma enfermidade que somente um milagre para você se livrar desta enfermidade. E aí então você também, passando por esta situação, você se lembra de Deus e busca a Deus. Então são várias as motivações. Quando enfrentamos uma crise no casamento, quando enfrentamos uma crise familiar, são várias as circunstâncias da vida que faz com que nós olhemos mais para Deus ou busquemos mais a Deus. Aí o que isso, na verdade, tem a ver com este versículo que nós lemos aqui então? Para mim, esse versículo tem tudo a ver, até porque nós vamos meditar nele de uma forma isolada. Aqui nós lemos o que o escritor ele diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro, talvez você que está me assistindo, você está sentindo a necessidade de buscar a Deus. Você está enfrentando alguma crise financeira, familiar, emocional, espiritual, né? Na sua vida física você tem enfrentado uma enfermidade que tem te acompanhado por muito tempo. E aí você está desejoso, você está sentindo a necessidade que é só Deus que pode resolver este problema que você está enfrentando. Porque geralmente é assim que acontece e Deus permite isso muitas vezes para que nós nos voltemos para Ele. E aqui o autor diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome. A pergunta que eu quero fazer nesta noite para você que está me assistindo e que talvez se não está com desejo de buscar a Deus, talvez a partir deste estudo, desta palavra, o Espírito Santo de Deus ele vai tocar no teu coração para que você se volte mais para o Senhor. E aqui o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando as pessoas perguntam para você, por exemplo, qual a tua religião? Aí nós falamos, eu sou cristão. O que significa cristão? Um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo. Se eu sou cristão, então eu estou levando o nome de Jesus sobre mim, uma responsabilidade muito grande. Claro que nós não vamos ser que nem Jesus. Jesus ele não pecou, ele não falhou, ele pisou aqui na terra e teve uma vida reta, lisa diante do Senhor aqui na terra. Ele morreu sim pelos nossos pecados. Ele se fez pecador na cruz pelos nossos pecados. Ele se fez de maldito por nós. Na verdade, o ser humano pecador tinha que ter sido crucificado. E Jesus, ele foi crucificado em nosso lugar. E aí quando o autor diz assim, o povo que se chama pelo meu nome, quando as pessoas nos observam, será que as pessoas elas têm olhado para nós e dito assim, eu estou vendo ali um cristão, eu estou vendo ali um representante de Cristo? Ou será que o nosso exemplo, ou será que nós somos cristãos somente da boca para fora? É de se pensar. No final desta mensagem você vai entender por que eu estou dizendo isso, porque Deus está aqui liberando uma promessa para aqueles que se chamam pelo nome dEle. Para aqueles que quando as pessoas olham, elas dizem assim, olha, verdadeiramente este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus, tem algo especial na vida deste homem, tem algo especial na vida desta mulher. Enquanto muitas pessoas falam mal umas das outras, este homem eu sinto, é tão bom estar perto dessa pessoa, eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus, a presença de Jesus na vida desta pessoa. Então aqui nós vemos um exemplo de que alguém que se chama pelo nome de Jesus, ele tem uma vida que faz com que as pessoas, através da sua vida, elas enxerguem Jesus na vida dele. Um outro exemplo, uma outra lição que o autor aqui ele está dizendo é, além de se chamar pelo nome do Senhor, ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E aí eu quero dizer para você que nós precisamos aprender a nos humilharmos na presença de Deus. Não estou dizendo que você vai ter que ter uma vida de humilhação, sendo humilhado pelos outros, não. Até porque eu digo a você o seguinte, a Bíblia nos dá uma promessa, que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. Aqueles que muito hoje talvez são humilhados pelas pessoas, o Senhor Deus, depois de uma entrega a Ele, o Senhor vai exaltar estas pessoas. Então não se preocupe se talvez você tenha sido humilhado por alguém. Se humilha na presença de Deus.
Se humilha diante de Deus, entregando a sua vida para Ele, entendendo que você, que eu, que nós não somos nada sem o Senhor. Se nós voltarmos no tempo, esses dias eu estava assistindo a um programa, fazem 2 anos que aconteceu aquele tsunami lá no Japão. 2 anos. E se nós pararmos para pensar, o mar ele avançou a cidade de tal maneira que atingiu pessoas grandes e pequenas, ricos e pobres, pessoas com muitas condições financeiras e pessoas com poucas condições financeiras. Então, a nossa vida, ela depende de Deus. Não é o meu dinheiro, não é a minha posição financeira, não é o meu status, o meu conhecimento que faz de mim melhor ou pior que alguém. O que faz a diferença na minha vida é quando eu me humilho na presença de Deus e passo então a descansar e entregar o meu caminho, a minha vida ao Senhor. Se humilhe na presença de Deus. Diga para Ele o quanto você é dependente dEle, o quanto você não seria nada se Ele não tivesse entregado tudo o que você tem a você, se não fosse por Ele. Porque eu digo a você que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fechar, ninguém abre. Um outro exemplo é orar. Oração. A oração, ela vem da junção de 2 palavras. Orar, de oratória, e ação, de atitude. Eu oro a Deus, mas eu preciso agir. E a oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus. Então, ele está dizendo aqui, o povo que se chama pelo nome dele, que se humilha na presença dele, precisa orar. Você que está me assistindo, eu sei que muitas vezes quando nós nos colocamos à disposição de orar, vem o sono, vem o cansaço, a mente ela viaja, né? A gente já pensa nas coisas que precisamos resolver, porque eu entendo que é uma luta, realmente uma luta espiritual muito grande quando nós nos colocamos à disposição de orar. Porque quanto mais nós orarmos, mais intimidade nós vamos ter com o Senhor. Então eu quero que você não saia daí. Nós vamos agora entrar no intervalo, onde nós vamos estar escutando uma linda canção com o pastor Oséias. E logo depois, no último bloco, nós vamos estar falando então sobre a sequência deste versículo que nós lemos. E nós vamos aí entender que se nós aplicarmos o que nós aprendemos, nós vamos ver que o Senhor Deus pode fazer nas nossas vidas. Não saia do seu lugar, que nós já estaremos de volta para o último bloco então, estudando aqui este texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tanto assim, se contra o céu peguei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero
ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tanto assim, se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque te amo. Grande concentração de fé na Gare da estação ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser e dia 29 de março Pastor Lucinho, dia 31 de março encerramento com os Filhos do Homem. Você é o nosso convidado. Bom, estamos de volta então para o último bloco e nós estamos aqui meditando no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Talvez você que trocou de canal e parou agora, eu vou ler novamente o texto e nós vamos então continuar o estudo deste texto que com certeza vai falar muito aos nossos corações. O texto de 2 Crônicas 7,14 diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós já falamos aqui que o povo que se chama pelo nome de Deus é aquele que ele é um representante de Jesus aqui. As pessoas enxergam Jesus, sentem a presença de Deus através da sua vida. Se humilhar é se humilhar na presença de Deus, reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Falei no bloco anterior sobre o tsunami que atingiu pessoas ricas, pobres, grandes e pequenos, e ali não foi o dinheiro que salvou pessoas, ali não foi a posição que estava, mas assim eu creio que foi Deus que livrou muitas pessoas que estavam ali. Não foi a sua posição, nível social e assim por diante. Então nós não podemos confiar na força do nosso braço, nós não podemos confiar na nossa carteira cheia de dinheiro, na conta bancária com muita grana,
né? Na minha casa, que ela tem uma estrutura boa, eu conheço o alicerce, as fundações, ela é muito forte. A nossa confiança tem que estar em Deus. E para isso eu preciso me humilhar na presença de Deus e reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Um outro ponto que nós paramos então foi na oração. Precisamos orar, buscar a Deus de verdade. A oração, como eu disse antes, é a junção de duas palavras, oratória e ação. Eu preciso orar, mas eu preciso agir. Eu preciso crer naquilo que eu estou falando, crer naquilo que eu estou agindo. E a oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus. Quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com Deus. Quando nós conhecemos uma pessoa, você conhece alguém, um amigo seu apresenta um amigo ou um parente que você não conhece. E aí você, até então, você não sabe nada dessa pessoa. Mas quando você sai com esta pessoa para jantar, ou convida para ir à sua casa, ou você vai na casa dela, você começa a conversar, você se torna mais íntimo. Você começa a conhecer o gosto, saber das opiniões, daquilo que a pessoa não gosta. E assim é a oração, é uma conversa com Deus. Não precisa ter um cronograma, não precisa de uma cartilha de ensinamento para que oremos a Deus. Basta que entendamos que o Senhor é nosso amigo e Ele está sempre pronto para ouvir aquilo que nós precisamos falar. E Ele sempre tem uma palavra certa que nós precisamos ouvir. Um outro ponto aqui, buscar a minha face. Ela está atrelada à oração. Buscar a face de Deus é todos os dias eu me colocar à disposição de realmente querer a Deus. Eu quero mais a Deus. Eu não quero Deus, eu não quero as mãos de Deus. Um exemplo. Por que as mãos, pastor? A mão que abençoa, a mão que pode te dar o carro, a mão que pode te dar o emprego novo, a mão de Deus que sobre você ela pode te dar uma promoção no teu serviço, a mão do Senhor que pode realizar o sonho que você quer. Não, nós precisamos buscar a face de Deus, por amor. Quando nós buscamos a face de alguém é porque nós queremos estar perto, porque nós amamos esta pessoa. E a mesma coisa com Deus. Eu amo a Deus não pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele já fez por mim, quando entregou Jesus para morrer no meu lugar. Isso é buscar a face de Deus, que é quando eu quero uma intimidade com o Senhor. E aí ele diz também, se converter dos seus maus caminhos. Conversão significa mudar de direção. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Talvez até hoje você caminhou, trilhou um caminho torto. Talvez até hoje você, como marido, não foi muito amoroso com a sua esposa, e é uma queixa que ela tem de você. Talvez você, mulher, não foi muito amorosa com o seu marido, preocupada com aquilo que ele gosta, e esta é a queixa dele. Então, se converter dos maus caminhos é deixar de fazer aquilo que talvez até hoje nós fizemos de errado e mudar de direção. Isso quer dizer se converter, mudar o rumo. Pastor, até hoje a minha vida foi um problema, eu não parei em emprego nenhum porque eu não consigo me dedicar. No próximo, se dedique nesse emprego. Até hoje eu agi segundo a força do meu braço. Se converter quer dizer que hoje eu vou mudar esse caminho, eu vou trilhar o caminho de Deus e vou fazer aquilo que Deus tem para mim. Isso significa conversão, mudar o rumo. Talvez a sua vida está caminhando a passos largos numa direção que lá na frente ela pode ser o abismo, porque a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece reto, mas o final dele é o abismo e a destruição. E aí nós precisamos o quê? Mudar. Nós estamos indo nesta direção, precisamos mudar de direção. Isso é converter, mudar o rumo. E aí seguir o caminho, trilhar o caminho que o Senhor tem para mim. Aí aqui no texto começa a vir as promessas de Deus para estas pessoas que começarem a realmente ter esta atitude que nós falamos até então. Aí ele diz assim, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Por que será? O que será que nos impede, ou o que será que impede Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, de ouvir os nossos clamores e as nossas orações? Isaías 59, 1 e 2 diz, portanto, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o que faz com que Deus não me ouça
é a minha vida errada, é eu trilhar um caminho errado. Aí ele diz, se converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus. Quando eu me humilho diante de Deus, quando eu oro, quando eu busco a face de Deus, eu me converto dos meus maus caminhos, aí Deus começa o quê? A ouvir as minhas orações. Porque o bloqueio, aquilo que separava a minha comunhão com Deus, ele está limpo. Não existe mais um bloqueio. O acesso já está livre, porque Jesus morreu por nós na cruz para que tenhamos e para que tivéssemos livre acesso a Deus. Mas o pecado ainda é um bloqueio, é uma barreira que nos impede de ter uma intimidade com Deus. Daí ele diz aqui, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Somente quem pode perdoar pecado é o Senhor. Certa feita, uma passagem lá no livro de Lucas, se não me engano, existiam 4 amigos que estavam com o 5º amigo, na verdade, numa maca, e este homem era paralítico. E eles levaram até a presença de Jesus, a multidão cercava Jesus, Jesus estava dentro de uma casa, e aí eles subiram até o teto da casa, removeram a cobertura e largaram aquele homem aos pés de Jesus. E aí Jesus olha para ele, os religiosos à volta, as pessoas que criam, mas também muitos incrédulos, loucos para achar uma oportunidade para condenar o Mestre, para condenar o Senhor, julgando as suas atitudes, ele diz, perdoados estão os teus pecados. Eles se escandalizaram dizendo, quem é este que pode perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecado. Daí ele olha e diz assim, o que então é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua maca, o teu leito e anda. E aquele homem se colocou de pé. Então, quando o Senhor ouve as nossas orações, quando nós nos humilhamos, como eu disse no início, quando nós nos convertemos, quando nós oramos, o Senhor começa a ouvir dos céus, Ele perdoa os nossos pecados. E aí então, Ele diz assim, sararei a sua terra. Como assim sararei a sua terra? Aqui nós podemos ampliar esse texto. Não estou querendo colocar coisas na Bíblia que não tem, mas para nós entendermos então o significado, eu posso dizer aqui, eu sararei o teu casamento, eu restaurarei o teu casamento, eu vou te entregar aquilo que você tem sonhado tanto, uma promoção no teu trabalho, ou quem sabe você tem sonhado com um carro para você poder trabalhar, ou passear com a sua família, até então você tem conseguido andar de ônibus, tem tido uma dificuldade de se locomover, e você tem sonhado tanto com um carro, que vai ser tão bom, vai ser uma bênção para a tua família. Aí então o Senhor diz assim, eu sararei a sua terra, eu vou realizar os teus sonhos, eu vou mudar a tua história. Talvez você que está me assistindo, a tua família não te dá mais crédito. Talvez você tentou, você jovem, tentou o trabalho, tentou a faculdade, você está perdido, você está enfrentando uma dificuldade. O Senhor está dizendo aqui, eu sararei a sua terra, eu vou te exaltar, porque, como eu disse no início, que os humilhados eles serão exaltados. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Se as pessoas nos humilham, não importa, no tempo certo Deus vai nos exaltar. Então eu quero que você preste atenção, anote esse texto, anote essa referência, estude, pesquise, guarde no seu coração essa palavra, porque eu tenho certeza que se nós nos converter dos maus caminhos, se Deus vai ouvir as nossas orações, vai perdoar os nossos pecados e aí então Ele vai sarar a nossa terra. Talvez o sarar a terra para você é uma enfermidade, dor na cabeça que tem acompanhado você por anos, dores nas costas que tem acompanhado você por anos. Talvez o sarar a terra para você é o marido que não quer saber de trabalhar, que se embriaga e chega em casa e ainda bate em você, esposa que está me assistindo. Talvez você, marido que está me assistindo, sarar a terra é a tua esposa que não faz as coisas da casa, que não está preocupado com você. Eu creio que só Deus pode fazer isso na sua vida e na sua família. Eu quero então fazer uma oração para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amado Senhor, que o Teu Espírito Santo entre na casa de cada ouvinte nesta noite e que esta palavra possa produzir fruto na vida de todas as pessoas
que assistir este programa. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Não deixe de assistir o nosso programa. Assista o programa Palavra de Fé, que eu creio, porque eu sei que Deus sempre tem uma palavra especial e abençoado para você e para a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo, deixa Deus, tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus fez pra ti, irmão, é bem melhor. Crê nas promessas, crê em Cristo. Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo, deixa Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus fez pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo, deixa Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus fez pra ti, irmão, é bem melhor.
vencer. O teu inimigo não vai entender. Crê nas promessas, crê em Cristo, Ele é contigo. Grande concentração de fé na Gare da estação ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser e dia 29 de março Pastor Lucinho, dia 31 de março encerramento com os Filhos do Homem. Você é o nosso convidado.